Olá, boa noite a você que está acompanhando a TVU. Já curtiu a nossa página no Facebook? facebook.com/TVU. Vem aí nosso super novo site cheio de informações da nossa programação e uma maneira bem mais fácil de você nos assistir em qualquer lugar do planeta onde não sintoniza o canal 55 HF, o 11 da NET, ou através também das nossas redes sociais, que é sempre uma outra opção que a gente passa para você, nosso telespectador. Esta noite vou conversar com o consultor de empresas Glauco Fonseca. Nos últimos dias, nossos entrevistados aqui têm falado muito mal do seu Donald Trump e a política de Donald Trump já na arrancada do seu mandato nos Estados Unidos. Convidei o Glauco porque é um atento observador da cena política brasileira e também americana e tem defendido aguerridamente nas redes sociais algumas das questões colocadas aí por Donald Trump. Também, nesta edição, vamos conversar com o pessoal que vai estar no Porto Verão Alegre com 2 espetáculos e com muita inclusão nesses 2 espetáculos. Vou conversar com o pessoal do Dunk e É Proibido Miar. Fique ligado, 21h30 está entrando no ar. Estou aqui com o Glauco Fonseca, que estava perguntando para ele se ele tinha gostado da abertura, onde eu disse o seguinte: atento observador, aguerrido defensor. O senhor não é um aguerrido defensor? O Donald Trump, será que a CIA já te mapeou lá e o Donald Trump sabe que tem um defensor no sul do Brasil? Lembra aquela história do Juca Chaves, que escreveu o primeiro livro e encontrou uma pessoa na rua, a pessoa... Eu li o seu livro, e o Juca Chaves disse assim, foste tu. Foste tu, né? Boa noite aos telespectadores. Eu quero dizer o seguinte, agora sim, então, educadamente, prazer te ter aqui. O prazer é todo meu, é uma alegria. O Glauco é uma pessoa que muitas vezes a gente troca mensagens nas redes sociais, é um conhecido, uma conhecida figura dessa cidade, afinal de contas. Vamos lá, publicitário, engenheiro mecânico, economista, e qual é o outro curso? Eu fiz 2 anos e meio de Direito. Direito, né? Não concluiu nenhum, mas todo mundo conhece o Glauco. Né? E hoje, muitas vezes, no Cláudio Humberto, na Zero Hora, no Antagonista, você é um colaborador, né? Sim, o Antagonista, já quase viramos parceiros comerciais no Antagonista também, né? Mas eles decidiram manter um padrão de comercialização próprio e tal. Mas eles estão indo muito bem. E o Antagonista, assim como outros blogs, né, tem sido as trincheiras onde se pode defender alguma ideia alternativa, né, Felipe? E isso vale hoje para todos os lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Ontem, infelizmente, a gente teve um problema na entrevista com o Lucas Mendes. A gente foi perdendo o contato com o Lucas, a gente fez um Skype com o Lucas. E até a gente investiu boa parte na história legal, que é a história do Manhattan Connection. Mas na hora que a gente começou do Trump e tal, não sei se foi o Trump, a CIA, alguém, deu uma desestabilizada. Mas uma das coisas que eu tinha conversado antes com o Lucas... E ele fica impressionado, e até era uma pergunta que eu ia fazer para ele, ele não vai para a internet, Lucas. Ele disse, olha, é 24 horas, eu vejo o jogo o tempo todo e tal. Mas ele é impressionado com o número de acessos que superam aí 4, 5 milhões dia do Antagonista. O Antagonista, né? Em picos chega a esses números aí. São números, assim, hoje o Antagonista é o principal veículo de comunicação, de informação do Brasil. É o Antagonista. Dá muita informação na frente. Muita informação, segundo o Diogo... Mário Sabino e o Cláudio Dantas, eles trabalham 18, 20 horas por dia. Porque como o Diogo faz a arrancada, né? Tá lá fora, tá na Itália. 7 horas antes. Tá na frente, né? 7 horas. Então, quando a gente acorda às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, já está com todo o noticiário devidamente copidescado. Decupado. Né? Decupado, que é muito bom. E já com crítica, já com a visão deles, que é muito, muito positiva. Esses dias aconteceu Era 9 da manhã e eu não sei se não foi o YouTube, me chamou a atenção para uma informação que estava no Antagonista e eu usei a informação com o crédito devido na Guaíba. E imediatamente um ouvinte, o que é isso? Eu disse, olha, só quero dizer o seguinte, tem muito crédito, eles estão na frente sempre.
E olha, passaram ali 40 minutos, talvez 1 hora, eu ainda estava no programa, aí que o UOL foi entrar, Folha foi entrar, Estadão foi entrar, Globo.com foi entrar, e todo mundo foi atrás, porque todo mundo foi checar a informação e eles tinham... Eu não me lembro o que foi, mas foi assim, pá, foi... Eles têm um ponta de lança ali que é o Cláudio Dantas. E o Cláudio, ele é um repórter mais bem informado do Brasil. E o Cláudio, ele não é um cara que vai atrás da informação, a informação chega nele. Ele tem fontes das mais diversas frentes, né? E estão trabalhando corretamente, eles estão fazendo um bom trabalho. Trabalho de auscultamento do que pensa o brasileiro, do momento político e tal, né? E eles também são anti-Trump. Absolutamente anti-Trump, né? Por sinal, também ontem, eu cheguei a fazer a colocação, mas eu ia depois até para a insistência, dizendo isso na entrevista com o Lucas Mendes, o seguinte, todo mundo se quebrou. A imprensa brasileira foi atrás da imprensa americana, que tinha uma visão de Hillary, presidente, e desconsiderava, inclusive, a possibilidade de um republicano, seja ele quem fosse no primeiro momento, enfrentar a Hillary. Quando ganhou o Trump, virou meio uma piada. O Trump contra a Hillary. Todo mundo foi para o corner da Hillary. Exatamente. Menos, mas porque ela tem uma posição fincada, a Fox News e alguns outros veículos menores. Nenhum outro grande veículo. Fox News era o grande veículo. Sim, a Fox News é um veículo republicano há muitas décadas, né? Então não é de agora que a Fox apoia candidaturas republicanas, né? Mas essa questão de Trump, Hillary, Barack Obama, é importante primeiro que todo mundo se lembre, porque nós temos memória curta. Então é muito importante que a gente lembre o seguinte, depois de Reagan veio quem? Clinton. Depois de Clinton, George Bush. Me corrija se eu estiver errado. Não, é isso. Depois de Bush veio Obama, depois de Obama vem... E eles todos foram se alternando. É o pêndulo americano. Peso e contrapeso, são os contrabalanços. Quer dizer, os Estados Unidos têm essa história de alternância, né, de republicanos e democratas. Colocar a comparação do Donald Trump com o Barack Obama, eu não acho que seja honesto com nenhum dos dois, porque o Barack Obama está terminando a gestão dele, ele não está concorrendo de novo. E a candidata Hillary Clinton foi extremamente frágil. Frágil, porque ela tem problemas históricos como gestora da política. Ela tinha muita coisa a explicar. Muita coisa a explicar. Nós aqui não acompanhamos. Não, a gente não acompanha. Exatamente. A gente pode acompanhar ali, tal, um ou outro, mas não está no nosso dia a dia. Exatamente. A Hillary teve uma aceitação, até eu diria, muito maior do que ela até mereceria ter, né? Porque ela teve momentos de jogadas usou o Estado contra a candidatura do Trump, usou, francamente, o Estado, usou as ferramentas disponíveis a ela, né? Teve o problema do escândalo dos e-mails, aquilo é gravíssimo. Ela não deveria sequer ter sido candidata em função de ter vazado mais de, 200 mil e-mails. Mesmo assim, mesmo dando uma surpresa a Bernie Sanders, ela caminhou dentro do Partido Democrata com algumas dificuldades, mas ela conseguiu passar. Mas por um detalhe, o candidato Bernie Sanders, ele é o candidato mais à esquerda de todos os democratas. Ele era quase um socialista. Aliás, quase não. O Bernie Sanders é um socialista. Que o Bernie Sanders começou na corrida final com os discursos de educação grátis para todos, sabe? E para o americano, isso com o negócio de grátis para todos, o americano está ouvindo lá na outra ponta, tá dizendo, opa, não é grátis, não, eu que tenho que pagar. O perfil do americano, e é por isso que o Obamacare está sendo bastante questionado, é que o Obamacare também, aqui no Brasil, explicaram muito mal o que é o Obamacare. O Obamacare é uma obrigação do cidadão americano, criada por força de lei e por força de agentes envolvidos no processo, de modo que todos os cidadãos americanos, no final de um determinado período, 2019, tivessem obrigatoriamente um plano de saúde privado. E que, se não tivessem contratado esse plano até o final desse período, seriam multados anualmente. Isso é uma coisa bem forte, o Obamacare. O que não deu certo no Obamacare? É porque o americano não gosta de ter as questões mercadológicas contrariadas. Tu pode me obrigar a ter um plano de saúde, mas tu não pode obrigar um provedor a fazer um plano de saúde com o preço que tu quer. Então, aí vem aquele negócio chamado mercado, né? Os provedores de saúde aumentaram seus preços em alguns estados até 160%.
Na Califórnia foi 50% de aumento de preço. E aí o que aconteceu? O próprio americano começou a dizer, isso aqui não tá legal para mim. Por quê? Porque eu estou pagando um plano de saúde... Beneficiava 20 milhões de pessoas e prejudicava o restante da população. Exatamente, e essencialmente com um mau serviço. Um mau serviço. Não era um bom serviço, quer dizer. E aí os provedores começaram a abandonar o mercado, as seguradoras, e os provedores de serviço, médicos, hospitais, clínicas, começaram também a dizer, olha, não quero atender esse segmento. Por quê? Porque faltou nessa ideia boa, que foi o Obamacare, faltou aquele ingrediente assim, ó, deixa o mercado regular. Deixa que o mercado se encarrega disso. Cria as linhas, porque as linhas são positivas, quer dizer, não tem como suportar só com a poupança interna ou individual das pessoas os custos, né, da medicina. E quem está te dizendo é o Glauco, que é membro da Medical Tourism Association. Eu sou médico eu sou membro da Associação Internacional de Turismo e Saúde. E o Obamacare, para nós, foi muito positivo, porque ele fez com que mais gente deixasse de optar pelos recursos internos americanos para buscar alternativas cirúrgicas, eletivas e corretivas fora dos Estados Unidos. Só que agora, o que aconteceu? Qual é a ideia do Trump? A ideia do Trump é, vamos acabar com o Obamacare, porque não se pode manter sob fórceps uma política dessa, mas vamos criar as condições favoráveis, tanto para que as pessoas possam adquirir plano de saúde, tanto para que os provedores se interessem no business. Porque senão não fecha a equação. Não fecha. E nos Estados Unidos é assim, ó. O cidadão, ele é criado para ter prosperidade, e essa prosperidade financiar a sua vida. É diferente do Brasil. Eu me lembro que um jornal local aqui, muito estabanado, na época, assim, ó, o INSS do Obama. O SUS do Obama. O SUS do Obama. SUS do Obama. SUS do Obama. Mas, meu Deus do céu, nunca foi nem parecido. O americano não aceita essa possibilidade de que o Estado seja o pai, a mãe e a tia e a vovozinha das pessoas. Não dá, não funciona. Vai ser num canetaço, que nem foi o Transpacífico também, essa questão toda? Tu já chegou a olhar isso? É num canetaço ou tem que passar aí sim pelo Congresso? Congresso. Tem que passar, né? Porque já está. Mas é que como foi aprovado pelo Congresso lá atrás, tem que ser... Para desmontar o esquema, sim, tem que aprovar. O healthcare. Por sinal, é o seguinte, a gente vai falar sobre o Transpacífico. O Transpacífico só não passou pelo Congresso porque não foi aprovado pelo Congresso. O Obama tinha encaminhado o assunto, não tinha enviado para o Congresso, então foi numa canetada mesmo. A gente já vai para o Transpacífico. Vamos sobre o Obamacare. O futuro do Obamacare é destruir, efetivamente, destruir as bases do Obamacare, porque elas são baseadas em ficção científica para os Estados Unidos, para os americanos. O que significa dizer o seguinte: o americano não vai pagar por algo que ele não tenha, e ele não vai pagar mais caro pela percepção de valor do que aquilo que efetivamente ele precise, certo? Então é uma questão muito, digamos assim, muito protestante, muito capitalista, uma visão de mercado que privilegia o indivíduo e não o coletivo. Né? O americano tem uma visão diferente da gente. É um conjunto de indivíduos fortes, faz um coletivo forte. Não adianta eu colocar num balaio de gato um monte de cidadão despreparado, mal alimentado, mal remunerado, mal educado e achar que eu tenho um coletivo forte. Não, eu tenho uma manada. Né? E o americano não pensa que nem a gente. Ele tem uma visão, muitos acham que eles são dinheiristas, né? São diferentes, porque eles têm essa visão de que as pessoas têm que trabalhar, têm que prosperar e têm que ser capazes de gerar sua poupança, têm que ser capazes de pagar pelas suas despesas e, acima de tudo, gerar o excedente disso, que vai financiar aí sim a sua saúde, vai financiar a sua aposentadoria, o financiamento da casa própria, né? Que são todos indicadores que ruíram durante a gestão Obama. Ruíram. Os indicadores de habitação, de poupança, o aumento dos food stamps, o consumo de selos para alimentação, quer dizer, aumentou a pobreza. Coisa que a gente não acompanhou no Brasil. No Brasil a gente pega dois números. A gente pega PIB e emprego. Como nos Estados Unidos está numa faixa abaixo de 5%, o que a gente pode considerar quase pleno emprego, né? E PIB crescendo, com 60% de aprovação, que foi o que saiu o Obama. Olha, o Obama foi um governo maravilhoso. Aí quando você pega e desconstrói, é um bom termo esse? Esses números? Sim. Esses números, não, né? Você vai olhar outros números da economia americana e dizer, olha, esse é um governo cheio de problemas. Só que aí é que a gente não entende como é que ele sai com 60% de aprovação. Bom, é o carisma dele que vai falar mais alto nessa hora? O Barack Obama foi um sujeito muito carismático. Muito carismático. Tanto é que
muitos se enganaram e muitos se decepcionaram com o fato de que ele jamais utilizou a sua condição de afrodescendente para impor qualquer coisa. Ele sempre se impôs por competência, por força de opinião, muitas vezes por pulso firme. Né? O Barack Obama foi um bom presidente americano. Que efetivamente ele teve tudo isso mesmo. Teve. Ele não foi um mau presidente americano. O que eu acho que fica irreal é a comparação entre o Barack Obama e o Trump. Porque o Barack Obama não poderia suceder o Trump, não poderia ter mais um mandato. Entendeu? Então, eu estou comparando ele com Hillary Clinton e com... Não, perfeito. A questão é uma. Se fosse o Obama versus o Trump, seria outro jogo. Não, eu acho que seria um resultado tranquilamente a favor do Obama. Um jogo é um jogo, outro jogo é outro jogo. Sem dúvida. Inclusive, levaria as pessoas a irem votar, que não foram. Muitos dos democratas, assim como os ingleses lá na função do Brexit... mas por que eu não fui votar? Pois agora está feito. Agora é o seguinte, o Brexit... por causa da Suprema Corte inglesa, vai passar pelo parlamento. Mas é a última situação. Mas não tem como alterar isso. Bom, inclusive já existe uma promessa dos próprios membros. Mas a Suprema Corte diz o seguinte, tem que passar pelo parlamento. Vai passar. Aí a tua opinião é que vai referendar. Eles não vão ir contra a população. Não é questão de ir contra a população. A população decidiu. Não é questão assim, e contra a população, por exemplo, aquele monte de pessoas estavam protestando contra o Trump no domingo, né? Quem são aqueles? Marcha das Mulheres Porque no sábado. A eleição foi feita, houve um resultado e foi proclamado um vencedor. O que está acontecendo é o famoso ius esperneandi. As pessoas que não gostaram do resultado estão esperneando. E tem direito de fazer isso. Né? Mas até que isso se transforme em algum ato revogatório da vitória do outro, ou que ele seja retirado porque a Madonna não gostou, aí é outra coisa. Então a gente tem que ter calma, muita parcimônia. E entender, na minha opinião, o mais importante de tudo, é entender o seguinte. O Donald Trump, ele é se tu desfulanizar a figura do Trump um pouco, que é difícil, mas assim, vamos pegar, é um candidato republicano que venceu a eleição, que está lá com algumas ideias fortes. A ideia da construção do muro na fronteira com o México, a ideia de mandar embora imigrantes ilegais que tenham incorrido em crime, porque tudo isso aí a imprensa não está dando direito à informação, né? Que, por exemplo, eu acho que talvez as pessoas não... Sabe que eu sempre fico pensando nessa questão, até porque eu te leio muito nas redes sociais, leio outras pessoas, eu acho que realmente. Mas as pessoas ficam na manchete. Ficam na manchete e na linhazinha de baixo. Entendeu? Exatamente. O texto pode dizer tudo isso, mas as pessoas não leram o texto. Mas vai construir um muro. Aí, o texto, a manchete é um muro. Como é que vai ser? Onde é que vai sair? O que ele está dizendo sobre o muro? Porque quem a cerca fica, já está quem construída. sai? Existe uma cerca que está construída. Claro, quem fica, quem sai, como funciona. É contra os imigrantes. Não. Aí não bota os ilegais. Não, e não é nem contra os imigrantes ilegais, porque aqueles que entraram ilegalmente nos Estados Unidos e que não tenham ficha corrida, eles vão ficar. Não tem porquê, até porque tu desativa uma boa parte da mão de obra americana. Agora, o sujeito que entrou lá e está de alguma forma condenado ou em processo judicial por estupro, roubo, tráfico de droga, vai embora. Justíssimo. Justíssimo. Mas aí o que acontece? Ele é um xenófobo, um racista, tipo, como se mexicano fosse raça. Né? Como se ser latino fosse raça. Quer dizer, considerar que o sujeito que está entrando ilegalmente, cometendo crime e é expulso como ato de racismo, isso sim para mim é criminoso do ponto de vista da imprensa. Por sinal, isso está mal colocado. E ontem teve um negócio, foi ontem, não foi sábado ainda, né? Quando já se cancelou a tradução, a parte da tradução para o espanhol do site da Casa Branca. Né? Aí se dizia o seguinte, ele quis atingir os hispanos, só que ele esqueceu que a Espanha é aliada da primeira hora, inclusive... Mas sobre o que houve? Não, perfeito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas estão atirando mesmo, elas não estão lendo as coisas. Não, exatamente o que está acontecendo. Porque... Então, a pessoa está atirando antes de perguntar, isso que eu ia dizer. Exato, mas o que está acontecendo? A campanha do Trump foi dura e ela foi vencedora, se não me engano, em 31 estados americanos. E venceu lá onde moram os rednecks, né? Os famosos caipiras americanos. Que ele chama esses caras de os abandonados. Vocês que sempre estiveram abandonados, que não são importantes, são massa de manobra só na hora do voto, vocês agora vão ter a nossa atenção. Que é o interior, o homem do interior, a mulher do interior dos Estados Unidos. Esse cara vai ter voz.
Né? Foi ele que elegeu o Donald Trump. E não foi o norte ou o sul, foi quase todo o país, com exceção da costa leste e da Califórnia. O resto tudo ele votou no Donald Trump. Mas a regra diz que tem o colégio eleitoral e tem a votação, né, individual. A vitória que declara a vitória para o presidente é o colégio eleitoral. Sim. E lá o Donald Trump venceu. O esperneio está dizendo, olha, mas nós tivemos mais voto popular, portanto, deveria ser a Hillary a presidente. Sim, mas tu está esquecendo a regra. Nem teve, por exemplo, no Al Gore, que também teve mais votos que o Bush. Exatamente. Mas, por sinal, sim, quem não viu Recontagem é um belo filme para ver. É uma sessão da tarde, é um documentário muito bem montado, da forma como eles montaram, né, dá para a gente entender bem. É Recontagem, o nome inclusive está no YouTube, né, para as pessoas acessarem. É muito legal que conta exatamente a história, né, das recontagens da eleição Al Gore versus Bush, né? A eleição que nunca terminou, porque depois o Al Gore chegou num momento só. Tudo bem. Né? Tá, pega. Pega e vai. Não tem como... Né, em nome da democracia, em nome do establishment, tal, parou de mexer. Em nome da instituição republicana. Instituição não, democrática e republicana, presidência da República, não vão manchar esse negócio. Então houve um acordo. Mas só para reforçar o seguinte, a questão do que representa o Trump, para mim, é mais importante que o próprio Trump. O Trump representa aquele pai que estava na rua trabalhando e chegou em casa e estava uma bagunça. E o fato é que Boko Haram, Estado Islâmico, o problema da Síria, as ameaças que Israel está tendo dos países, né, do Oriente Médio, ali dos vizinhos, principalmente do Irã, isso tudo está muito solto, Felipe. Está muito solto. E quem é o protagonista desses processos, de modo geral? É o líder do mundo livre. Quem é o líder do mundo livre? Os Estados Unidos da América. Quem é que comanda esse processo? O presidente dos Estados Unidos da América. Eles chamam assim, né? Exatamente. Eles chamam assim. The Free World Leader. Né? Exatamente. O que quer dizer? Na gestão do Obama, o Donald Trump é nacionalista, o Obama, não tem ninguém mais nacionalista do que o Obama, porque o Obama disse, eu não vou mandar tropa, eu não vou me envolver. Eu vou participar das ações da OTAN se nós fizermos um racha no preço, no custo. Bombardeava com drone. Com drone. E olhe lá, e sem... Quer dizer, você não mandava tropas, ele não mandou tropas. Exatamente. Retirou tropas até algum lugar. Mas tem coisas muito mais graves aí, né? O surgimento do Estado Islâmico foi a partir... Em algum lugar, teve ação de forças especiais, né? Claro, a criação do Estado Islâmico, a gênese do Estado Islâmico, o fortalecimento do Estado Islâmico, ele veio de duas forças que acabaram antes antagônicas complementares, que é a pressão russa, né, e a não reação americana. Mas a reação americana é subjacente, deixou o terreno para crescer. Financiando com arma, com dinheiro. Né? Então, os republicanos vão mais à guerra que os democratas. Isso é histórico. E aí cabe a pergunta, por quê? Será que porque alguns deveriam ter feito algo antes e ao se omitirem, me botam no colo esse pepino? Ou porque a indústria das armas e da construção, que depois é quem entra naquele terreno onde houve a guerra, ganha mais dinheiro. De qualquer forma, é o seguinte, você imagina, por tudo que você está lendo, está acompanhando, teremos tropas americanas no exterior de novo, teremos declaração de guerra em algum ponto. O Trump está pronto para isso? Eu te diria que o inimigo do mundo ocidental e oriental hoje chama-se Estado Islâmico. E na África o Boko Haram. Tá. Mas aí, menor. Ele você imagina que... Eu imagino que essa aproximação dele com a Rússia é para encerrar esse episódio. Porque essa briga na Síria foi muito violenta. Está sendo muito violenta, muito cara para a Europa. Né? Suécia, Alemanha, França... Olha o sofrimento que esses países estão tendo com a imigração ilegal e o quanto esses imigrantes ilegais estão sofrendo por terem que sair dos seus países. Então, o fato dos imigrantes terem que sair de seus países em função de guerra, de confrontos e de fome, etc., isso podia ter sido evitado, Felipe. E isso não foi feito. Para mim, essa é a grande responsabilidade do Barack Obama e do governo da Hillary e da gestão da Hillary Clinton na política internacional. Isso podia ter sido evitado. Como? Nós temos que fazer com que essas pessoas sejam mantidas nas suas terras e não saiam por aí em busca de locais onde vão ser hostilizados, vão ter mais problemas do que soluções, vão criar problemas sérios na Alemanha e vão permitir um substrato por onde vai trafegar o terrorismo.
Depois do intervalo comercial, sigo conversando com o Glauco Fonseca a respeito das situações envolvendo Donald Trump, essa arrancada de governo. Vamos voltar à questão do xenófobo, machista, essas questões todas, e também falar com ele sobre a TPP, a saída do Transpacífico, né, esse acordo que era uma hora acordo global, e o Trump foi lá numa canetada e disse, olha, nem vai Congresso, deixa, estamos fora. Vamos fechar a casinha aqui, vamos produzir emprego aqui dentro, as consequências disso. A gente conversa com o Glauco Fonseca no segundo bloco do 21h30. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Comigo esta noite, Glauco Fonseca, vou considerar assim, observador da cena mundial, da forma como nós estamos conversando aqui, mas o Glauco tem experiência da consultoria de empresas, é um observador porque escreve para diferentes sites, jornais, e está no dia a dia numa trincheira pró-Trump. Na trincheira pró-Trump, todo mundo caiu de pau. Não sei sentir diretamente, mas é o seguinte, ó, a marcha das mulheres é o mundo. As mulheres contra Trump. E aí, doutor? Faz sentido, Felipe. Faz sentido. Primeiro que, como todo democrata... Ele comprou muita briga, né? Eu não sei. Eu vou te dizer o seguinte. Primeiro que toda forma de manifestação é permitida. Perfeito. Ainda mais daquela forma exemplar. É bom lembrar o seguinte, tivemos dois tipos de manifestação. A manifestação da posse, onde ali teve quebra-quebra, teve gente mascarada e a polícia reagiu com o uso da força. E no sábado, aquela multidão, inclusive essa semana a gente vai conversar com a Pilar Laitano Ferreira, né, que está fazendo o curso de Ciências Políticas na Columbia University, que participou, foi ao Washington participar da marcha. Mas a marcha sem nenhum incidente mais grave, nenhum problema. Todo mundo protestou, é que ordenadamente. A derrota da Hillary foi a derrota das mulheres, quer dizer, as mulheres queriam ter emplacado a primeira mulher presidente nos Estados Unidos e não conseguiram. E perderam para um candidato com porte machista, com tom de voz machista, com a peremptoriedade nos seus posicionamentos, dureza, um cara intimorato, um sujeito que fala o que tiver que falar, se responsabiliza por isso, tem ficha limpa. Então, toda forma o Trump, por outro lado, ele vai ter... a ficha limpa, aquelas questões da forma da falência da Universidade Trump, isso acabou. Não, isso está enterrado, não vai vir mais. Não vai aparecer olha, aqui tinha uma maracutaia aqui. Vamos porque nós temos que colocar... O fato da receita dos impostos. O Trump nunca teve nenhuma franja política. Quer dizer, nenhum desses micro problemas que ele teve, ou macro problemas econômicos, teve ligado com alguma franja política, com algum senador, alguma instituição americana. Não, ele está aqui na vida privada, lidando com o imposto de renda, com seus contadores, buscando a melhor forma de fruição de direitos tributários e assim por diante, como todo mundo, todo empresário faz, né?
Aqui no Brasil nós temos até alguns empresários que não pagam impostos, depois pagam lá no... Não são poucos. Não são poucos, né? Lá não é o caso do Trump, por exemplo. Vamos supor que o Trump fosse um empresário famoso que tivesse comprado no CARF deles lá um perdão tributário. Não. Não é o caso. Não é o caso, né? E ele, todas essas funções aí, esses problemas que ele eventualmente teve, né? Ou que a gente já sabe, outros que ainda não, são do âmbito privado, são da vida privada dele, né? Na franja política, na cena política, ele não tem esse tipo de problema ainda, né? A responsabilidade que ele tem é muito grande, né? Porque ele vai ter que unir, né? Ao contrário do que estão dizendo, o Trump vai desunir a América. Na verdade, quem desuniu foi o Obama. Quem criou de novo lá, que nem aqui naquela lenga-lenga no Brasil, de pobre, rico, negro, branco, alto, baixo, gordo e magro. Quem fez isso foi o Obama. Quem lida com esse tipo de argumentação e de discurso é a esquerda. É um viés mais esquerda, porque acham, e equivocadamente hoje, né, que essa divisão faz com que haja uma soma, né, a soma das minorias me engorda e me cria uma maioria que me ajuda a vencer uma eleição. Isso está provado que não está funcionando mais, né? Se tivesse funcionando, a esquerda não teria perdido quase todas as prefeituras do país, que perdeu agora, alguns meses atrás. Perdeu quase tudo. Perdeu postos em câmaras de vereadores, etc. e tal. Um rápido comentário só a respeito dessa 2018. Né? Trump, o que está acontecendo na Europa, essas eleições desse momento, dão para você uma certeza que o Brasil fica no campo liberal, do centro em 2018, ou você acha que é outro jogo, são 2 anos? Como é que funciona? Primeiro... Antes de tudo, pegar com a Aliança do Pacífico, não? Não, mas depois a gente volta para fechar. Tá bom. Eu acho que tem como tu fala, são ciclos. Tá. O ciclo de economia socializada, quando não funciona, tem que alternar. E eu tenho que ir para um modelo mais liberal de mercado. Eu vou ter que ir porque está quebrado esse aqui. Então eu tenho que ir. Eu tenho que privatizar a empresa, eu tenho que descontinuar serviços. Por quê? Porque está quebrado. Não se trata mais de uma opção política, ideológica, econômica. Se trata de uma questão de sobrevivência, que é o que está acontecendo hoje no governo do Estado. Tu acha que algum governante gostaria de desativar as fundações que estão sendo desativadas? Qual é a única razão pela qual isso está acontecendo? Não tem dinheiro. Acabou. Não tem crédito, não tem dinheiro. Ninguém fica ali levando pau que nem o Sartori está levando, de todo mundo. O funcionalismo todo batendo. Está atrasando o salário. Não, ninguém vai atrasar o salário. Não é louco o suficiente. Não, antigamente até você olha, por incompetência ou por má fé, má gestão, está deixando de pagar. Né? Ou por questões políticas, tu está retalhando. Não, hoje não tem mais a fundação tal porque acabou o dinheiro. E eu preciso comprar coturno para policial botar gasolina na viatura. Se eu fizer isso aqui, eu não consigo fazer aquilo lá. É uma questão de sobrevivência. Na Europa, não vamos iludir, o caminho é o mesmo. Claro que lá eles percebem essas circunstâncias antes da gente e atuam mais rapidamente. Foi o que os ingleses estavam imaginando. Então, eu acho que vai ter uma virada, Felipe. Mas não é uma virada, não existe mais aquelas viradas assim, do azul para o vermelho, do preto para o branco. Acho que as coisas têm ondas, mas não são mais ondas havaianas. Estão mais para as marolas de Jurerê, assim, sabe? As coisas mais... É uma coisa mais... Não é a praia do coco quebrado, não. É uma coisa... É uma coisa que eu acho que mantém em movimento. Tá. Né? Transpacífico. Fechou os Estados Unidos. Está fechando a casinha. Sim. Tá? Obviamente, isso vai durar um tempo, vai gerar emprego, vai gerar riqueza dentro dos Estados Unidos. Mas não há ciclos longos de fechamento. Como é que faz? Ele está se metendo numa bronca de médio e longo prazo. A preocupação dele são os 4 anos dele depois que o mundo se exploda? A preocupação dele é sempre econômica, no seguinte sentido. Acordos multilaterais funcionam para o Chile, mas não funcionam para os Estados Unidos. Por que eu estou fazendo parte de acordo multilateral que não me agrega valor? Os caras vêm, dão um tapinha nas minhas costas, eu me torno um cara popular, mas na hora de prestar contas para o povo americano, qual é a divisa que isso gerou? É 0. Quer um exemplo? O Mercosul. Quem é o país líder do Mercosul? O Brasil. Quem é que só toma tufo com o Mercosul? O Brasil. Acordo multilateral não funciona. Mas, por motivos políticos e tal, eles são mantidos. O Trump decidiu dizer assim, chega, eu vou fazer acordos bilaterais com o Japão, com a Austrália, com o Chile, com a Colômbia. Não me interessa. Me dá retorno.
Não, e eu vou fazer acordos bilaterais com todo mundo. Sim, mas com quem me dá retorno. Mas eu vou ter retorno. E tu pode apostar numa coisa, Felipe. Esses acordos bilaterais que os países vão fazer entre si e com os Estados Unidos vão ser muito melhores para todo mundo. Porque vão gerar efetivamente negócios. É um absurdo. Tem uma questão que é a seguinte. Quando o Trump internaliza essa situação de gerar emprego lá, aumenta o custo das empresas americanas para a exportação de seus produtos e, inclusive, para o americano dentro do país. Isso vai gerar inflação, pode ter problemas. E uma outra situação, só para rapidinho, porque a gente está com o tempo estourando, é a questão da Bolsa Americana. Está todo mundo na Bolsa. Nos Estados Unidos, a Bolsa é pulverizada, tanto as empresas quanto os investidores. Vai aumentar o custo, vai diminuir a divisão de dividendos. Mas ele está fazendo isso com duas medidas de contrapeso fundamentais. Né? Se eu estou mantendo o emprego aqui nos Estados Unidos, e o emprego americano é caro, eu vou desonerar o emprego, eu vou fazer uma redução cambial de, no mínimo, 20% de tax no geral e de 75% nos impostos que estão afeitos à relação do trabalho. Entendeu? Ele tá mexendo... A reunião de ontem, só para também... Teve dois momentos ontem. Teve um momento que foi a fotografia, a pose para a história, que é ele caneteando o Transpacífico, né? E há um momento posterior, exatamente quando ele vai se reunir com os empresários. Né? Não, e depois com os sindicatos. Sim, depois com os sindicatos. Está todo mundo tranquilo. Está todo mundo tranquilo porque ele está também fazendo uma coisa que antes era delegado. Antes ele dizia, vai lá o ministro, o secretário de Trabalho e trata disso. Não, ele está chamando os caras no Salão Oval, está dizendo, já entrou no Salão Oval? Não conhece o Salão Oval? Não, então entra. Aquilo que ele disse lá para os americanos, que estão devolvendo o governo para vocês, simbolicamente ele está colocando gente que nunca aconteceu de entrar dentro do Salão Oval, está entrando. E aconteceu isso, né? Então, tem muita mudança interessante pela frente, tem muita calmaria a chegar, porque o conflito com a imprensa ele é ruim, ele não é bom para ninguém, muito menos para um governante, né? E vamos esperar que ele dê os resultados, porque se ele não der os resultados, ele vai ser substituído. Ele vai cair. Né? Uma última pergunta. Vai cair. Ele vai cair para ti na eleição daqui a 4 anos, se não der resultado. É isso? Se ele não der resultado, para mim, ele tem que cair amanhã. Tá, mas democraticamente, tu não imagina... Dentro da regra, ele vai ser julgado daqui a 4 anos. Um polemista do jeito que ele é. Já acabou a fase de se matar presidente americano? Essa é uma preocupação que eu já tinha desde... Eu tô assistindo a inauguration, né? A cerimônia, e estou assim, daqui a pouco, pá! Né? O americano ele tem essas coisas. Mas eu acho que nós não podemos esquecer que o momento... Porque ele é muito polemista. Muito polêmico. Mas os Estados Unidos ele tem hoje medidas também de segurança muito mais fortes para proteger o presidente, né? Ninguém está livre de um atentado, né? Mas eu acho, Felipe, que esse não está mais em voga porque o próprio americano foi confrontado com os ataques terroristas. E ele próprio está vendo que ele precisa de uma instituição forte, que é o presidente da República. O país, se matar um presidente da República, se eles fizerem isso de novo, que nem eles fizeram com o Kennedy, depois com o Bob, que não era né? Mas fizeram com... E com antes, né? Tentativa contra o Reagan. Né? Então, isso, eu acho que eles estão dando uma melhorada, mas não tão livres. Mas, essencialmente, eu quero dizer o seguinte. O presidente americano sempre ele foi questionado em momentos específicos em que isso aconteceu. O Kennedy, né? Ele estava no meio de uma crise, uma hipótese de uma terceira guerra mundial, que tinha recém vencido aquela agenda e também deixou muita gente insatisfeita com o fato. Né? Então, a gente tem que rever o fato. Momento histórico para tentar avaliar corretamente eu digo isso porque ele é polemista, ele gosta de chamar para ele, né? Sim. Ele chama para ele. O Trump tem isso. E ele venceu a eleição nisso, né? Falem bem, falem mal, falem de mim, estou aqui, estou me expondo, estou dando porrada, venham que vai ter e tal. Ele foi muito disso, né? E mandando esse recado, como disse bem, quer dizer, olha, estou falando para você que está desempregado, estou falando para você que perdeu a esperança, para você que a fábrica fechou ali na tua cidade. É para você que eu vou fazer o governo. Tem isso. E se conseguir, que bom. Porque ele tem dito, let's make America greater again, né? Great again. E diz assim, Estados Unidos primeiro. Aí estão criticando eles assim, vocês querem que eu dissesse o quê? Estados Unidos em quarto? Em terceiro? América em primeiro e América grande de novo. Né? Querido, bom falar contigo. Foi um grande prazer, Felipe. Vai pro Facebook agora 1 milhão, né? Mas eu deve levar porrada de alguns telespectadores. Sabe que eu vou te dizer que eu não tô levando. Eu não tô mesmo.
Não estou porque o confronto com os fatos é destruidor. Quer dizer, no momento que tu me diz assim, Trump é racista, eu vou dizer, olha, me traz aí o substrato. Ele está preparado para o debate, tá bom? Ao longo dessa semana a gente vai voltar a falar, porque afinal de contas o mundo está olhando para o que acontece nos Estados Unidos, vai ter reflexo aqui. Glauco, obrigado pela presença essa noite. Muito obrigado, Felipe. Foi um prazer grande estar aqui contigo. Prazer é nosso. Prazer. A gente volta depois do intervalo comercial conversando com o pessoal do Porto Verão Alegre. O pessoal que está fazendo peças de inclusão, Dunk e É Proibido Miar. Saiba mais em instantes. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Estou recebendo nesta noite Juliana Kerstin e o Denis Gosch. Os dois estão em cartaz no Porto, ou estarão em cartaz no Porto Verão Alegre, no mês de fevereiro agora, com Dunk e É Proibido Miar. Dunk, Juliana Kerstin, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Dunk. Pelo convite de estarmos aqui essa noite, é um prazer. Dário Fo e Franca Ramos. Sim. Roteiristas de Dunk, o que vocês fizeram aí? Juntaram dois roteiros? Como é que é a história? O Dunk, ele é um espetáculo baseado no texto Eurique Grito, que é do Dário Fo e da Franca Rame. Já era um texto deles dois compartilhados? Sim, já eles juntos, eles escreviam perfeito. alguns textos juntos. Sim, e sim. esse texto é um texto que, até onde eu sei, não é tão conhecido como os outros, o Primo Miracolo, a Mamma Frigetona, ou até o que deu origem à Poesia Vizinha. É de autoria dos dois, e eles se inspiraram em cartas que a Eurique trocava dentro do presídio com pessoas de fora. Então ele foi se inspirando no momento que aconteceu a situação da prisão dela e nessas cartas. O Dunk vai tratar, então, especificamente, ele passa em cerca de 40 a 50 minutos do espetáculo e são os últimos instantes da Ulrike Meinhof dentro do presídio, onde ela sofria tortura branca. Ela ficava isolada numa cela completamente branca e silenciosa. Qual é a participação tua, qual é a participação do Denis em Dunk? No Dunk, eu sou atriz, a idealização e a concepção desse trabalho são minhas, porque ele foi meu trabalho de graduação. De graduação ainda. Ele é um trabalho que ele é um pouco antigo. E o Denis faz a minha orientação e a preparação da Dani Dutra, que divide a cena comigo, que é a minha carcereira. São duas pessoas em Somos cena, duas. Carcereira e prisioneira. E prisioneira, exatamente. A gente vai ver um pedaço do Dunk aí nas primeiras apresentações. Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof.
Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof. Ulrike! Hier eine der letzten Aufnahmen von Ulrike Meinhof. Dunk vai estar em cartaz 7, 8 e 9 de fevereiro na Álvaro Moreira. Exato, às 21 horas. E a primeira sessão, a do dia 7 de fevereiro, vai ter audiodescrição, que é um recurso para pessoas cegas ou com baixa visão. Essa é uma marca da Má Companhia, que foi um grupo fundado pelo Denis por mim. E a gente trabalha com uma audiodescritora. A gente vai falar do Proibido Miar, o pessoal vai saber um pouco mais. E no Dunk a gente fez questão de, pelo menos em um dia, colocar o recurso da audiodescrição. É muito complicado o custo é muito alto para colocar audiodescrição? Ainda não é algo assim tão acessível, digamos assim, quanto deveria ser, né? Se tratando de acessibilidade, assim. E pensando também na produção, nas nossas produções locais, que são as produções pequenas, né? Mas... vem crescendo cada vez mais a questão da acessibilidade, né? Tanto na arte, eu acho, quanto em outros meios. É assim. óbvio que facilita aos portadores de necessidades especiais irem. Eles aproveitam e vão, as pessoas... Certamente na sessão do dia 7 terá uma procura maior que o habitual, né? Não, com certeza, com certeza. Porque há uma carência muito grande, né? A Mimi, que trabalha com a gente, ela é uma grande estudiosa disso, ela é, acho que eu diria hoje, um nome da acessibilidade aqui em Porto Alegre. Ela tem números incríveis, eu não vou saber te dizer agora, mas ela fala assim, se a gente contabilizar todas as pessoas com problemas... cegas, com baixa visão, ou com problemas de visão, tipo nós dois que usamos óculos, já somos considerados deficientes visuais. Então, assim, se a gente contabilizar todas essas pessoas, a gente tem quase 10% da nossa população ou mais de pessoas com deficiência visual, entende? E a preocupação de vocês é focar nisso mesmo, os outros espetáculos? Claro, quando tiver um baixo custo, né? Porque hoje o custo ainda é alto, né, professor? Mas é incluir. A nossa vontade é transformar. No caso do Dunk, a gente não está conseguindo, ele não entra na nossa linha de pesquisa ainda. A audiodescrição está vindo de fora para dentro, porque vai ser AD fechada. Então a gente vai distribuir. Que é isso? Então, isso é muito legal. A gente, como a gente falou, a Jo falou, a gente tem essa pesquisa também dentro da questão da acessibilidade, que é... Como o Dunk era um espetáculo que já estava pronto, que ele já existia, a gente só inseriu a ideia da audiodescrição fechada, que nada mais é do que ter uma cabine fechadinha com um audiodescritor lá dentro, a pessoa responsável por fazer a descrição da cena, um roteiro prévio, e que vai narrando para as pessoas com fones de ouvido. O muito legal dessa história é o seguinte, né? Porque a pessoa tem que pegar e narrar o cenário, aonde se passa dentro do cenário, né? Essa situação tem que incluir, tem que colocar a pessoa lá dentro da o que situação. Nós, que apesar da nossa deficiência visual, ou no caso do Denis, que não tem nenhuma, temos um quadro completo. Exato. Estão vendo a caixa completa de teatro ali. Né? Essas pessoas não. Então, realmente, a pessoa tem que ter uma imaginação para também ir descrevendo as cenas, contando. E um poder de narrativa muito. E além do que, tem uma outra questão que eu acho bárbara, que é da audiodescrição, que é as janelas de tempo. Quando o espetáculo é fechado, né, o texto já está pronto, a Ju já tem uma marcação que ela tem, então a pessoa tem que descrever, às vezes, num espaço muito curto de tempo, que é uma pausa que ela tem, um cenário inteiro, uma sensação, o que a luz está fazendo. Então, quer dizer, a audiodescrição também vem para isso, né? Para dizer tudo o que pode ser visto dentro do espetáculo e que pode contribuir para essa percepção do espetáculo. Por que Dunk? Por que uma peça dessa? Prisioneira, uma carcereira. Né? Então, foi o teu trabalho, né? E aí? Então, nós nos identificamos muito com esse texto da Ulrike, com a situação que ela estava naquele momento, de questionar um Estado de Direito, que era a favor da guerra do Vietnã, que estava cerceando alguns direitos humanos. Então, a Ulrike era uma jornalista extremamente engajada nos escritos dela, que em um determinado momento ela não viu que não tinha mais saída a não ser entrar para
guerrilha. Ir para a RAF e entrar para a banda armada. E foi isso que ela acabou fazendo. Abandonou a família, abandonou o marido e foi para aí. Então, e com isso, e ela defendia nos escritos dela, ela era contra a guerra, ela defendia os direitos humanos, ela era a favor do feminismo, ela levantava muitas bandeiras que hoje estão apesar aqui. de datado, atual ainda. Muito. Muitíssimo. Ela fala. O Dário Fo e a Franca Rame, ao descrever, ao criar esse texto, que trata de uma situação de mais de 40 anos atrás, quando a gente vê, parece que eles estão falando do nosso momento atual. Então ele tem essa situação que é incrível. Do Vietnã, assim, que é a data, coloca, transpõe. Para os outros legal. 20 conflitos que acontecem no país nesse momento, que nós temos não sei quantos lados diferentes ao mesmo tempo, então transpõe para isso. Tem uma coisa que é muito legal também do texto do Dário Fo e da Franca, que ele não situa tanto assim essa personagem. Muito mais ela a questão fala do ser humano. muito mais da questão do ser humano e dessa questão desse aprisionamento branco aí, dessa privação de direitos. E em que às vezes as pessoas têm. A uma sociedade completamente maquiada, com muitos banners e com outdoors por todos os lugares, e muito som e muito estímulo, que tudo isso acaba pintando toda a nossa sociedade, que é tão cinza, que é tão desumana. Gente, aí eu vou ver Dani sair de lá assim. Apavorado. Não, e pensando. Cabeção, né? Pensando. A Juliana, o Denis montaram esse negócio. A Dani Dutra tá em cena também. Dani Dutra, o cara sair. Aí o cara assim, tá, mas eu quero ver um negócio diferente também no Porto Verão Alegre. Vou aleatoriamente lá ver. Eu não ouvi falar nada. É proibido miar. E aí tá vocês dois lá. E é outra batida. É 180. Batida. Vocês fazem 180 nesse negócio. O Proibido Miar daí já tem outra ideia, que é um espetáculo para crianças, né? Completamente. É outra coisa. Completamente. O pai vai sair preocupado, esses dois, olha o mundo tenso, triste, pesado. Crianças, vou levar vocês para ver a tia Juliana. O Proibido Miar é o nosso espetáculo infantil, é um dos espetáculos que a gente... Foi o início da Má Companhia, né? Eu adoro esse nome, Má Companhia. Eu acho muito legal. Quem criou o nome? A gente. Mas assim, é aquele negócio de brainstorm mesmo, tal nome, tal... Má Companhia? É isso? É que era para ser boa, ótima, mas isso já existe. Muito Má Companhia. Tem uns joguinhos de palavra aí também que a gente adora, porque se tu bota a sigla M, não me conta que tu gosta de jogo de palavras. Não me conta. Já sabe. Não me conta. Também fica macia, né? Claro. Fica macia. Macia, teatro, dança assemelhadas. Então, daqui a pouco também tem esse joguinho de palavras. Proibido miar é macia, tá? A gente criança, tinha macia. É macia. E aí o Dan quer Má Companhia. É um pouco mais... Mas, então, vamos para o Proibido Miar. O Miar é muito legal. É legal de falar isso também, que ao mesmo tempo que é outro astral, né? Muito mais leve o Proibido Miar. Até por se tratar de crianças, mas a temática também ela é bem importante de ser falada hoje, né? Vamos acompanhar um trecho do É Proibido Miar. E o Bingo, que é o nosso personagem principal, ele mia. Cena da peça. Juliana estala os dedos, Bingo dá um passo à frente. E aí, em função dessa diferença de ele miar, ele vai sofrer todas as consequências de ser diferente. E nós pensamos em como é que a gente poderia fazer esse espetáculo abranger mais pessoas. Bom, de novo, vocês voltam à questão da acessibilidade, da inclusão. Não é proibido miar. Crianças que tenham uma necessidade especial, teremos tanto libras quanto audiodescrição. E adultos também, claro. Né? Nós é que vamos levar as crianças lá. Claro. Como é que funciona numa peça infantil? É proibido miar, 11 e 12 de fevereiro, no Novo DC. Tá bom? Vamos lá. Como é que funciona essa questão da inclusão em uma peça infantil? Então, o Proibido Miar, a gente foi mais a fundo nessa ideia da acessibilidade, até porque a temática do Pedro Bandeira, no livro o Proibido Miar é uma adaptação de um livro do Pedro Bandeira. Ele já trata de um cachorro que não consegue latir, ele mia.
Então ele já é o diferente, né, dentro dessa situação. Ele daí sofre uma aventura enorme por vários Todas as lugares, consequências de ser um cachorro que mia. E a gente resolve então aprofundar mais essa ideia da diversidade, da questão da diferença, e aprofunda essa ideia da acessibilidade e bota dentro de cena os recursos de audiodescrição em Libras. Então, é comum na audiodescrição a pessoa tá externa ao espetáculo, né? A pessoa recebe o fonezinho, ouve lá, cada um ouve o seu e não atrapalha. No Proibido Miar, a gente coloca os próprios atores dentro de cena, fazendo a audiodescrição na hora do que eles estão fazendo e a Libras. Então, são os próprios atores que fazem a língua de sinais. Na verdade, está interpretando e aí fazendo audiodescrição e sinalizando. Exato. Exatamente. É uma esquizofrenia. O nosso diretor, desculpa. Eu que tive essa ideia maluca. Junto com a Ju, claro. Tá no palco também, né? Não, esse é o diretor. Eu confundi. Eu confundi aqui. Dani Dutra, Douglas Dias, Joana Amaral, minha madrinha, e Juliana Kersi. Exato. Exatamente. Beijo, madrinha. Beijo pra ti, pra Preta, pro Rafael, pra todo mundo. E nesse caso, a audiodescrição, ela começa a ser a gente entra numa pesquisa de dramaturgia, né? Como é que a gente consegue transformar um roteiro de audiodescrição que, ainda que seja narrado, interpretado por um audiodescritor, ele vai ser um pouco mais frio. Como é que a gente dá movimento, como é que a gente dá jogo para ele, faz ele virar um texto dramático. Gente! E a Libras se transforma nos gestos dos personagens. Eu vou pedir no encerramento que quando a gente vai encerrar daqui a 2, 3 minutos, a gente coloque de novo aí para as pessoas se sentirem bem, que a gente já colocou um trecho, mas para as pessoas terem bem uma ideia do que é isso, a dificuldade deles, mas para incluir as crianças é uma maravilha. Sim. A ideia também é essa. Uma das coisas que a gente teve retorno muito legal, assim, de professoras, inclusive, que assistiram o Proibido Miar, de como ele pode ajudar até quem não tem dificuldade, não tem nenhum tipo de deficiência, que a gente possa dizer, e a entender isso e estar no mesmo ambiente que outra pessoa que tenha algum tipo de deficiência. Então, ele acaba sendo acessível não só para quem precisa do recurso de acessibilidade, mas acessível para gente que às vezes não tem problema algum de entender como é a realidade das pessoas. Legal essa preocupação de vocês. Essa é uma preocupação que vocês vão levar para os outros espetáculos, futuros espetáculos. Porque é muito emocionante poder ver as pessoas, todas as pessoas na plateia, e podendo desfrutar do mesmo produto artístico, sim, de linhas diferentes, de formas diferentes, mas ao mesmo tempo do mesmo produto artístico, né? Deixa eu só fazer aqui, então, o seguinte. 7, 8 e 9 de fevereiro, na Álvaro Moreira, 9 horas da noite, Dani. A sessão do dia 7 com audiodescrição. Sessão do dia 7 com audiodescrição. 11 e 12 de fevereiro, 5 da tarde, no Teatro Novo DC, lá no Shopping DC Navegantes, a apresentação de É Proibido Miar. A gente vai encerrar o programa com imagens do É Proibido Miar para que as pessoas tenham mais essa percepção ainda, né, do que é tudo que está acontecendo no palco, para levar as crianças mesmo, para as crianças terem essa visão toda de inclusão que a má companhia ou a macia estão aí preocupados. Juliana, parabéns. Obrigada. Denis, querido, parabéns. Obrigado. Sucesso. E futuros espetáculos que vocês consigam continuar nessa trilha aí de inclusão social que é muito importante. Fiquem agora com o Guaraci Andrade. Tchau. No controle